O que eu sempre alerto é sobre a sustentabilidade da valorização das empresas. Porque a gente passa por duas fases, isso tem que ficar muito claro para vocês. A primeira fase da valorização das ações e todo o ciclo de alta é uma fase de reprecificação. Está tudo muito barato, jogado às traças, então as pessoas saem às compras porque veem que o país não vai explodir. Então, volto a confiar no Brasil, principalmente investidor estrangeiro, que tem cerca de 50% das ações brasileiras. Então, ele vai às compras, um forte volume de compras, faz com que os preços das ações subam, valorizem. Só uma reprecificação. A empresa não precisa melhorar, a empresa não precisa crescer, receita não precisa aumentar, nada precisa mudar. É só uma percepção melhor sobre o futuro do país. Ponto. Primeira fase. Numa segunda fase, a gente tem o quê? Os preços das ações seguindo os lucros das empresas. E para você conseguir aumentar substancialmente os seus lucros, se você tem uma empresa, você precisa, em geral, crescer o faturamento e controlar o custo. Tá? Você pode enxugar um pouquinho de custo, com o mesmo faturamento ter mais lucro? Pode, mas não é nada muito substancial. Né? Para você conseguir crescer de verdade o seu lucro, você precisa crescer o faturamento e controlar o custo. Basicamente, é essa a fórmula mágica para você conseguir aumentar o lucro. E o que eu sempre destaco para vocês? Sobre alguns indicadores que praticamente ninguém mostra para vocês, porque o assunto sobre investimentos é bastante superficial nas redes sociais. Né? Querendo ou não, com o tempo a gente vai amadurecer, mas ainda é muito superficial. Quando a gente olha aqui para esse gráfico, a gente está olhando para um gráfico feito pela FGV, tá? Ali pelo IBRE, e basicamente o que eles fazem? Eles calculam qual é a capacidade produtiva máxima do Brasil, certo? Sem gerarmos anomalias econômicas, sem gerarmos distorções inflacionárias, sem gerarmos surtos inflacionários no futuro. O nome dessa capacidade produtiva máxima sem gerar anomalia no futuro se chama PIB potencial, que está representado aqui por essa linha laranja. Na linha azul escura ou preta, a gente tem o nosso PIB efetivo, que é efetivamente qual que está sendo o nosso PIB, o quanto que a gente está efetivamente criando de riqueza na economia. Qual é a grande lógica? Né? Imagina que você tem 40 anos e você está lá correndo, está treinando e você chega numa frequência cardíaca de 190 batimentos por minuto. Bom, o negócio que eu aprendi é que a frequência cardíaca máxima, em geral, média, né, vai ser a sua idade, ou melhor, 220 menos a sua idade. Então, para uma pessoa de 40 anos, seria 180 batimentos por minuto. Será que essa pessoa de 40 anos, ou a média das pessoas que têm 40 anos, conseguem sustentar uma corrida a 190 batimentos por minuto? Não. Então, você pode por algum tempo, olha só que interessante, você pode por algum tempo correr a 190 batimentos por minuto. Você pode por algum tempo ter um PIB efetivo maior do que o potencial, dando subsídio, oferecendo mais crédito, reduzindo taxa de juros, com diversos instrumentos econômicos de estímulo ao crédito, você consegue fazer isso. Diminuindo depósito compulsório, várias coisas técnicas que eu não vou entrar aqui, eu só estou comentando, você não precisa entender isso, mas só estou comentando aqui artifícios legais que podem ser usados pelo governo, pelo Banco Central, para eles conseguirem estimular a economia e fazer esse PIB crescer. Só que, concorda comigo que se você opera acima da sua capacidade, uma hora vai dar problema? Se você correr a 190 batimentos por minuto e a sua frequência cardíaca máxima é 180, você concorda comigo que você vai desmaiar daqui a pouco, vai passar mal, vai acontecer alguma coisa? Por exemplo, isso que aconteceu no passado. Depois ali da crise de 2008, os governos, o governo Lula 2 e Dilma 1, o que eles fizeram? Eles foram lá e incentivaram muito a economia para fazer o país crescer a qualquer custo. O que aconteceu depois? A gente passou pela maior crise da história mundial já documentada para um país que não estava passando por uma guerra. Enquanto o mundo estava deslanchando, bombando com inflação a 0 a 1%, nós tivemos uma inflação de quase 11%. Enquanto o mundo estava com taxa de juros em 0, quanto que estava a nossa taxa de juros? 14,25% para corrigir esse problema. Então, o que acontece? Quando você opera acima da capacidade máxima da economia, você vai levar um tombo, vai ter uma recessão, que, poxa, a recessão entre 2014 e 2016 equivaleu a 2 semanas do álcool gel, a 2 acontecimentos lá de 2020. Então, você percebe o tamanho do problema que a gente tem. E o fato é que, quando a gente reduz taxa de juros, taxa Selic, como está acontecendo agora, a gente tem o que acontecendo?
PIB efetivo crescendo. Só que se o PIB potencial, que já deu uma esperança de elevação agora, fruto das últimas reformas, dos últimos anos, se esse PIB potencial não crescer junto com o PIB efetivo, o que vai acontecer? A gente vai passar talvez por um cenário muito similar aqui, ó, que aconteceu até 2014. Vamos operar acima da capacidade produtiva e depois vem um surto inflacionário, depois vem o tombo. Por quê? Porque você, diminuindo a taxa de juros, está estimulando o consumo, as pessoas vão pagar menos juro pela dívida, vão financiar mais, vão fazer mais empréstimos, só que você não está aumentando a oferta de produtos na economia. E como que eu sei que não está aumentando a oferta de produtos na economia? Por conta deste dado divulgado pelo Banco Central do Brasil. Investimento direto no país, que basicamente é o ingresso, certo, de dinheiro para ser investido na economia real, ou seja, na geração de emprego, ou seja, na construção de fábricas, ou seja, no aumento da capacidade de produção do país. A gente consegue perceber claramente que desde o início de 2023, o investimento direto vem caindo no Brasil. Então, olha toda a dinâmica. Olha toda a dinâmica. Ações estão muito baratas. Vale a pena investir sem dúvidas na minha avaliação. Por quê? Porque elas têm que valorizar mesmo que as empresas não melhorem nada. Só que até onde vai? Até onde vai essa valorização? Qual a sustentação para daqui 2, 3 anos? Se a gente já está com o nosso PIB efetivo igual ao PIB potencial, ou seja, já estamos operando na capacidade máxima da economia, isso eu mostro para você aqui, ó. Já estamos aqui, ó, operando na capacidade máxima da economia. Se o nosso PIB efetivo vai crescer por conta da queda na taxa de juros, se o PIB potencial não crescer junto, a gente vai ter um surto inflacionário mais para frente e uma nova crise. Similar, talvez um pouco menor, talvez um pouco maior que 2014 e 2016. Qual é o indicador antecedente que me mostra que vai aumentar a capacidade produtiva no país? Esse indicador aqui, ó, investimentos diretos no país. E a gente já vê que o investimento direto cada vez é menor, cada vez está entrando menos dólares, menos dinheiro estrangeiro para investimento em aumento da capacidade produtiva, geração de emprego e tudo mais. Ah, Vinícius, não tem problema porque agora vai ter o PAC, vai ter o PAC 3 e aí o Estado vai lá e vai colocar dinheiro para aumentar a capacidade produtiva. Meus queridos, vai acontecer o mesmo que aconteceu no passado. Tá? Não vou falar em corrupção, cada um tem a sua própria visão sobre corrupção e é só dar uma pesquisada no Google sobre os PACs que a gente teve. O que eu vou falar aqui é o seguinte, o Estado ele não pode ser o indutor do crescimento da economia, porque o Estado ele não gera riqueza. O que o Estado vai fazer com o PAC? Ele vai fazer dívida e vai piorar a situação fiscal do Brasil. Piorando a situação fiscal do Brasil, isso vai fazer com que a gente tenha uma fuga de capital do Brasil. Tendo fuga de capital do Brasil, a gente chega no mesmo problema, que é uma inflação alta. Porque se você tem fuga de capital, porque agora a dívida está muito alta, você está num país emergente, o que eu posso fazer? Poxa, o juro real está esperado para os próximos 12 meses, está o mesmo no Brasil e no México. O México tem 30% a menos de dívida do que o Brasil. O Brasil está aumentando a dívida porque está lá no tal de PAC. O que eu vou fazer? Vou sair do Brasil, vou para o México. Pronto, economia mais saudável. É muito simples. E essa fuga de capital vai fazer o dólar subir. Se o dólar sobe, a inflação sobe. Você chega no mesmo problema, no mesmo sintoma, só que com causas diferentes, seguindo caminhos diferentes. Você entende? Então, existe um sério risco para a sustentação da rentabilidade das ações. Vale a pena investir. Eu tenho ações. E tenho um bom percentual em ações. Porque eu vejo que o cenário aqui no próximo 1 ano, 1 ano e meio, tá ok. Mas e daqui 2, 3 anos? Será que ainda tem sustentação? Depende de como o que vai acontecer com o investimento direto, se ele vai voltar a subir, depende se o PIB potencial vai crescer, depende de como que vai ser a arrecadação federal, de como que vai ser a questão tributária, de como que vai ser esse tal de IVA dual, sabe? Depende de várias coisas. Mas o que eu alerto aqui para vocês já estamos operando na capacidade máxima da economia, temos muita ociosidade na indústria, super estímulo em outros setores, de forma que na média estamos operando na capacidade máxima. Não vemos investimento direto entrando no Brasil em volume crescente, ao contrário, em volume decrescente. Então isso é um alerta, tá? Por isso que eu destaco para vocês, calma com essa euforia de as ações vão disparar, vão bombar, eu vou ficar trilionário. Não, você já tem que começar a se preparar para o próximo ciclo. A farra do 1% ao mês na renda fixa acabou, a taxa de juros vai cair igual.
Não entra nessa euforia das ações, você precisa investir também em anti-ações, se preparar justamente para as quedas. O que são anti-ações, Vinícius? São mecanismos de hedge, são investimentos de proteção, onde existem mais de 4 trilhões de dólares de investidores estrangeiros. Famílias ultra ricas investem em hedge funds. Só para dar uma visão geral para você. O que são hedge funds? São justamente essas estruturas que dentro das estruturas existem investimentos com grande potencial de rentabilidade no longuíssimo prazo, como as ações, mas também tem investimentos de proteção, investimentos de hedge, que são investimentos que valorizam muito quando as ações caem. É o que eu chamo de anti-ações aqui no Brasil, só para deixar o nome um pouco mais chamativo mesmo. E quando você tem essa combinação da forma certa na medida correta, o que acontece? Você consegue ter o mesmo resultado que hedge funds têm desde a década de 70 no exterior, só que isso é muito pouco falado no Brasil. Que é o quê? Lucratividade independente das condições de mercado. Ou seja, lucratividade nas altas e nas quedas da bolsa, o que os meus alunos têm, o que eu mostro nas entrevistas que eu faço, nos resultados que eles mandam para a gente. Basicamente é isso que a gente busca trazer para o Brasil. Uma sofisticação dos investimentos, ao invés da gente ficar somente nessa superficialidade da forma como trivialmente são tratados os investimentos hoje no Brasil. Tá? Mas um grande resumo aqui. Existe sustentação a curto prazo, a 1 ano... talvez 1 ano e meio, também não consigo dar muita precisão de rentabilidade por conta de preço, mas a tese do Brasil é uma tese de preço, não é uma tese de crescimento. Pode dar certo, a gente pode crescer muito? Pode, mas o investimento direto tem que aumentar, a capacidade produtiva tem que aumentar e não é esse o sinal que os indicadores passam para a gente hoje.